Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo repouse sobre sua vida e sobre toda a sua família neste domingo. Que bom que nós estamos aqui para mais uma escola dominical, um tempo onde nós estudaremos e buscaremos através da palavra conhecer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Que você, aonde você está neste momento, você possa voltar seu coração, voltar sua mente para ouvir aquilo que Deus tem para falar contigo nesta manhã. Se você estiver em casa, chame sua família para perto, seus filhos, seu esposo, sua esposa, para que todos juntos possamos adorar ao nosso Deus, orar a Ele e também ouvir a voz dEle falando a cada coração. Vamos começar então este tempo de escola dominical orando, meus irmãos. Eu convido você, neste momento, a acalmar o seu coração e refletir sobre tudo que Deus tem feito na sua vida e através de você também. Que você possa ter um tempo agora de gratidão ao nosso Deus, que você possa celebrar ao nosso Deus através dessa oração. Agradeça pela semana que se passou, agradeça pelo dia de hoje que Ele tem nos concedido, agradeça por este momento que estamos vivendo de escola dominical e que Ele possa ser glorificado e adorado em todo o tempo na nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua bondade, tua rica misericórdia sobre nós. Obrigado por este tempo que o Senhor preparou, Pai, esse dia abençoado que o Senhor nos deu para vivermos e também aprendermos mais a tua palavra, um tempo onde podemos ter comunhão contigo, comunhão com os irmãos, nós podemos ter contato com a tua palavra, Pai, e ouvir com o ouvido do Espírito aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Sabemos que a tua palavra muitas vezes nos exorta, nos desafia a mudar. Teu Espírito Santo que habita em nós nos possibilite isso, que toda a palavra que nós ouvirmos hoje, tanto agora na escola dominical, quanto logo mais à noite no culto, que possam ficar gravadas no coração e assim como nós temos aprendido, que possamos praticar e aplicá-las na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia, na nossa rotina, Pai. Nos ajude. Obrigado pela semana que se passou, por toda a graça e misericórdia do Senhor que foram derramados sobre nós. Obrigado pelo alimento de cada dia, pela nossa família, nossa saúde, pelos livramentos, pelas infinitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada vida aqui. Nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu nome, hoje e sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que bênção! Estamos aqui para estudar mais uma vez a palavra de Deus e darmos continuidade ao nosso tempo de meditação, de reflexão na carta de Tiago. Então os convido a abrirem mais uma vez no livro, na carta de Tiago. Hoje nós estudaremos o capítulo 3, dos versículos 13 ao 18. Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. A palavra de Deus diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primariamente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que provem a paz. Hoje nós falaremos, meus irmãos, basicamente aquilo que o texto está nos dizendo, sobre a sabedoria de Deus. Então hoje nós aprenderemos como ser sábios segundo a vontade de Deus, ou seja, como nós podemos ser sábios diante da sabedoria que Deus nos dá, que é diferente da que o mundo nos oferece. E hoje nós vamos estudar exatamente isso. Mas para começar, temos uma pergunta: o que é ser sábio para Deus? Porque o texto começa com uma pergunta, Quem entre vós é sábio e inteligente? Ou seja,
Quem de nós é sábio e inteligente perante o mundo e perante Deus? Mas a pergunta aqui o que é ser sábio diante de Deus, para Deus? E eu vejo, meus irmãos, que essa sabedoria que Deus está tratando conosco aqui, o sábio aqui para Deus é aquele que usa corretamente o seu conhecimento e a sua inteligência. Porque existem muitas pessoas inteligentíssimas nesse mundo, mas não são sábias, porque elas usam sua capacidade, sua inteligência para o mal, para fazer coisas ruins que vão denegrir a sua vida e a vida de quem estiver ao seu redor. Quantas vezes nós não acompanhamos casos de pessoas super inteligentes, muito capacitadas, porém que usam, os seus conhecimentos para o mal, não sabem usar corretamente o seu conhecimento e a sua inteligência. Então, para Deus, o sábio é aquele que usa corretamente o seu conhecimento e a sua inteligência. É aquele que vive uma vida segundo a vontade de Deus. Eu acho que isso aqui, na verdade, resume praticamente tudo o que é ser sábio. Ser sábio é nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Porque quando nós seguimos o nosso coração, quando nós seguimos a nossa vontade, nós vamos por um caminho perigoso. Nós vamos viver, às vezes, satisfazendo a nossa carne, mas desagradando o coração de Deus e sofrendo consequências dessas decisões erradas que muitas vezes nós tomamos por impulso, por influência do mundo, da carne. Então, eu vejo que o sábio é aquele que vive segundo a vontade de Deus, aquele que antes de fazer qualquer coisa, de falar qualquer coisa, de ter qualquer tipo de atitude, ele busca saber se isso realmente é a vontade de Deus ou não, seja para comprar algo, seja para fazer algo, seja para falar algo. É alguém que busca sempre em Deus aquilo que ele deve fazer, quais são as atitudes que ele deve tomar. Isso é ser sábio. Eu vejo também que o sábio para Deus é aquele que vive imitando o Mestre Jesus, tanto no falar, quanto no pensar e principalmente no agir. Será que nós, meus irmãos, temos imitado a Jesus no nosso dia a dia? Será que todas as vezes que nós abrimos a nossa boca para falar com pessoas, será que nós temos falado como Jesus falaria? Será que temos usado palavras que Jesus usaria? Será que nós temos pensado as coisas lá do alto, como nós temos falado algumas vezes? Será que nós temos pensado com a mente de Cristo? E agir? Será que nós temos agido? Nós temos dito aqui, constantemente, e até porque essa carta de Tiago nos reforça muito isso, nos enfatiza isso, a questão de sempre praticar aquilo que nós aprendemos da palavra. Será que nós temos agido de acordo realmente com o que a palavra tem nos ensinado, com o que Jesus tem nos ensinado, nosso mestre? Pensemos nisso. Será que nós somos sábios? Talvez possamos ser sábios ao olhar do mundo, mas será que somos sábios ao olhar de Deus? Essa é a questão que nós vamos trabalhar hoje. Entretanto, Tiago aqui ele aponta dois tipos de sabedoria. Então, por isso que ele faz esse contraponto. Ele mostra aqui a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E aí surge a pergunta, qual delas tem guiado a nossa vida? Qual tipo de sabedoria nós temos vivido, nós temos colocado em nossa vida, nós temos usado para guiar os nossos passos aqui na terra? Então, o Tiago discorre sobre cada uma delas, a fim de diferenciá-las na nossa vida. Então, eu queria que talvez você já sabe qual tipo de sabedoria você tem usado, se você realmente tem sido sábio aos olhos de Deus, ou aos olhos do mundo, ou nem aos olhos de Deus e nem aos olhos do mundo, às vezes acontece. Mas eu queria que nós refletíssemos sobre esses dois tipos de sabedoria, a do mundo e a de Deus. Então, a primeira que nós vamos analisar, que Tiago nos diz aqui, é a sabedoria do mundo. Então, ele diz aqui que ela é terrena, ou seja, é desta terra. Ela é animal. No versículo 16 ele aponta, ele mostra como que essa sabedoria, na verdade no 15, ele diz, essa sabedoria, essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo e da nossa natureza humana, que é diabólica. Então ele mostra aqui que a nossa natureza, essa sabedoria, ela é humana, ela é diabólica, ou seja, ela é animal, irracional, porque ela
na verdade, ela não pensa com o pensamento de Deus, ela não age de acordo com a vontade de Deus, ela age por instinto. O animal, ele é irracional por quê? Porque ele vive por instinto, ele não reflete, ele não pensa naquilo que ele vai fazer. O animal, ele simplesmente faz, porque ele já nasceu com aquele instinto. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos usado essa sabedoria do mundo, que é agir por instinto, que é fazer aquilo que a nossa carne nos leva a fazer, por impulso. E é demoníaca, né? Essa sabedoria, ela é ao mesmo tempo demoníaca, porque nós vemos que Satanás usa as coisas do mundo para nos atrair, para nos fazer pensar que somos sábios e fazemos coisas que vão trazer consequências terríveis para a nossa vida, para a vida do próximo, que vão nos afastar de Deus. Então aqui no texto ele mostra, né, Tiago mostra aqui essa sabedoria do mundo e mostra o que ela nos leva a fazer, o que ela nos leva a pensar, de que forma ela nos leva a agir. E ela diz que nos leva a ter inveja amargurada. Olhe para o versículo 14, nós vamos perceber isso. Se pelo contrário tendes o vosso coração inveja amargurada. Essa é a sabedoria do mundo, meus irmãos, que diz que sempre precisamos ter algo para poder ser alguém. Você já percebeu isso ao redor? O mundo considera sábio aquele que busca ter coisas para ser alguém. Para o mundo, não importa se você é capaz, se você ama a Deus, isso daí para eles não é sabedoria. Sabedoria é aquele que estuda, que se dedica, que trabalha, que conquista coisas para poder ser alguém, para poder ser reconhecido. Essa é a sabedoria do mundo. E muitas vezes nós somos levados pela corrente dessa sabedoria. Nós somos levados a viver desta forma, com esse sentimento egoísta, muitas vezes de pensar somente em nós, né? Com essa inveja amargurada, né? Que nos incentiva a muitas vezes a nos glorificar, a gloriar a nossa vida, quem nós somos, que é a chamada vanglória, né? A exaltar o nosso eu e denegrir as pessoas que estão ao redor e denegrir o próprio Deus, que é o único que merece todo o nosso louvor e a nossa adoração. Essa inveja amargurada é que nos leva a cobiçar o que é do outro. Pode ver, para a sabedoria do mundo, nós olhamos os outros, vemos aquilo de bom que eles têm e nós queremos ter igual, nós cobiçamos até mesmo aquilo que é dele. Essa é a sabedoria que o mundo nos leva a viver, que nos leva a agir, a forma que ela nos leva a agir. Ela tem nos levado também a achar que temos autossuficiência, ou seja, nós somos autossuficientes para vivermos de acordo com o que nós temos capacidade. Ou seja, se você estudar, se você trabalhar, tiver seu salário, você não precisa de mais ninguém, nem mesmo de Deus. Essa é a sabedoria do mundo, que diz que nós nunca temos o suficiente para sermos felizes e que aquilo que nós temos, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência que nós temos, já é o suficiente, não precisamos de mais nada e nem de ninguém. Essa é a sabedoria do mundo, essa é a inveja amargurada que o texto nos diz. Ele também nos fala que essa sabedoria do mundo nos leva a ter um sentimento faccioso, ou seja, que nos leva a ter um coração vingativo, que ao invés de perdoar as ofensas, busca retribuir tudo com a mesma moeda. É aquela velha máxima, né, que foi usada até no Antigo Testamento e hoje virou um ditado popular, né? Olho por olho, dente por dente. Quem nunca ouviu isso? Não, se alguém te fez algo ruim, vai lá e redobre e faça igual, e retribua. Nós somos ensinados assim. E para o mundo essa é a sabedoria correta. Se alguém te fez algo ruim, vai lá e retribua de forma pior, que essa pessoa sofra mais do que você sofreu. Essa é a sabedoria que o mundo nos leva a viver. Nos leva a fazer acepção de pessoas, que nós já estudamos aqui, que é excluir pessoas da nossa vida, nos separar de pessoas por causa do que elas pensam diferente da gente, porque elas são diferentes de nós, e todos somos diferentes, mas a sabedoria do mundo nos faz escolher entre pessoas que podem agregar algo para nós, que podem nos dar algo em troca, do que aquelas que talvez nada possam nos dar. Então, buscamos relacionamentos que somente vão trazer benefícios para a nossa vida. Esse tipo de sabedoria que o mundo
nos traz, que a nossa carne nos incentiva, que o Satanás nos incentiva a viver, nos leva a ter uma sabedoria que põe o eu no centro do mundo. Pode ver, meus irmãos, os maiores cientistas, as maiores pessoas que são reconhecidas pelo mundo por serem sábias, elas se acham os próprios deuses. Infelizmente, nós vemos vários profissionais aí da ciência, de várias áreas, que se acham superiores a qualquer pessoa. Primeiro que eles nem acreditam em um Deus, e eles acham que eles são o próprio Deus da vida deles e do mundo. Então essa sabedoria do mundo coloca o eu no centro do universo. Ela faz pensar que somos mais importantes do que outros, ou até mais importantes do que o próprio Deus. Ela nos leva também a achar que somos autossuficientes, nos esquecendo que aquela inteligência, sabedoria, capacidade que nós temos não veio do nada, mas veio do próprio Deus. Essa sabedoria do mundo, e por isso, lá em Coríntios, Paulo, ele diz, esses dias mesmo nós meditamos sobre esse texto, que a sabedoria do mundo ela é aniquilada pela sabedoria de Deus, a qual para muitos é considerada loucura. Ou seja, para aqueles que não são de Deus, a sabedoria de Deus é considerada loucura. Isso porque ela vai totalmente ao contrário do que a sabedoria do mundo prega, A mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor, que não espera nada em troca, ou seja, que nos ensina a amar, a demonstrar isso através de atitudes, sem esperar nada em troca, que perdoa aquele que nos ofende, que nos humilha, que busca unir as pessoas ao invés de separar, ou seja, não é facciosa. Esse amor, essa sabedoria de Deus expressa no Evangelho, ela não separa, mas ela agrega. Essa é a sabedoria de Deus. Só que nós vemos então a sabedoria do mundo. E quais são essas consequências, No versículo 16, nós podemos ter também essa consequência, ou as consequências dessa sabedoria, de viver essa sabedoria do mundo. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha só, meus irmãos, essa é a consequência de quem vive a sabedoria do mundo, exaltando o eu, buscando ter para poder ser alguém, aquele que exclui pessoas da sua vida, aquele que não perdoa, aquele que se acha autossuficiente, que se acha o próprio Deus da sua vida. Essa é a sabedoria do mundo. Tudo isso que foi falado, todas essas atitudes que essa sabedoria nos leva a fazer, só gera confusão, meus irmãos, discórdias. Quem vive essa sabedoria, ela discorda de todo mundo, só vive brigas, em contendas, discutindo, querendo sempre ter razão em cima do outro. Leva também à falta de amor, porque muitos neste mundo estão com amor esfriado, ou seja, não estão demonstrando amor para com o próximo, porque se acham superiores, porque eles acham que eles são tão sábios e tão capacitados que as outras pessoas não têm o privilégio de poder ter contato com eles. Então, também gera violência, porque no meio da discussão, se ela não for apagada, isso vai gerar uma violência, pode ser verbal, pode ser física, psicológica, qualquer tipo de violência. Gera também a separação. Como eu disse, essa sabedoria que o mundo nos propõe, que muitas vezes nós vivemos, ela separa as pessoas, porque sempre as pessoas que vivem a sabedoria, eles se acham maiores ou superiores, então sempre excluem aqueles que eles acham que são inferiores. Isso acontece o quê? Uma separação. As pessoas não vivem unidas, elas vivem separadas pelas ideias contrárias, porque um pensa de um lado, um pensa de outro, um pensa uma coisa, um pensa outra. Isso traz divisão, separação. Isso traz a vanglória. O que seria essa vanglória? É uma glória inútil, que não existe. A pessoa se adora, mas ela não é nada. Ela não é nada. Gera sofrimento, porque essa pessoa, ela sofre. Ela não demonstra muitas vezes, mas essa pessoa sofre. Muitas vezes nós vivemos essa sabedoria, nós sofremos. E você sabe disso. Eu também sei. Ela gera dor, gera solidão. Ou seja, essa pessoa ela se acha tão sábia que ela vai excluindo pessoas do seu lado, talvez por atitudes, pelo falar, por várias coisas.
e ela acaba só, vivendo o quê? Solidão. E acho que a gente já falou o ano passado, né, em uma escola dominical sobre a solidão, como que ela machuca, né? Como viver só, ela não faz parte da nossa natureza, porque Deus nos fez, desde o Éden, pessoas para conviverem juntas. Por isso que ele criou Adão, e logo depois ele viu que Adão estava sozinho, ele criou Eva. E daí por diante, toda a humanidade que vive como um corpo, que vive com pessoas ao redor. Ou seja, o ser humano ele não pode viver sozinho. A solidão não faz parte da nossa natureza. Por isso Deus criou pessoas. Tudo porque a sabedoria do mundo, tudo isso que a gente falou, porque a sabedoria do mundo, ela tenta nos afastar de Deus. Por isso tem tantas consequências ruins, porque ela nos afasta de Deus. Mas em contrapartida, Tiago também fala sobre a sabedoria de Deus. Ele diz que essa sabedoria é totalmente contrária daquela sabedoria do mundo. Então é essa que nós devemos basear a nossa vida. É essa sabedoria que nós devemos buscar. Meus irmãos, só fazendo aqui um parênteses. Às vezes a gente tem a ideia, né, de que a sabedoria só vem com o tempo, né? Quanto mais anos nós vivemos nessa terra, mais sábios nós seremos. É lógico. Eu sei que muitas pessoas com mais idade são muito mais sábias do que nós, porque já viveram várias coisas que talvez a gente nem viveu ainda. Então por isso eles têm um conhecimento maior do que a gente. Mas não é uma regra. Não quer dizer que todas as pessoas mais velhas são sábias. E nem todos os mais novos são estúpidos, são ignorantes, ou não têm nenhuma sabedoria. Não quer dizer isso. Eu conheço várias pessoas de vários anos de vida aí, de idade avançada, que não são sábios, que ainda, mesmo diante da velhice, ainda tomam decisões que um adolescente tomaria. E conheço também adolescentes, jovens, que são mais sábios do que até os próprios pais. Então, meus irmãos, isso não tem a ver muitas vezes, às vezes, com idade. Não fixe. O sábio tem que ser o mais velho. Eu sou novo, eu não preciso ser sábio. Não. Sabedoria a gente vai desenvolvendo durante toda a nossa vida. E quando nós desenvolvermos a sabedoria, temos que buscar essa sabedoria de Deus, aquela que nós vamos falar aqui agora. Porque essa sabedoria de Deus nos leva a ter um bom proceder e praticar boas obras com mansidão. O texto nos diz isso no versículo 13, né? E lembramos que a mansidão, ela é uma das virtudes do fruto do Espírito. Também estudamos aqui. Aqueles que não têm acompanhado, busquem aí nos vídeos que eu tenho mandado da Escola Dominical. Isso é lá do ano passado, do meio do ano. Nós estudamos também sobre o fruto do Espírito e suas virtudes, né? Então a mansidão é uma delas. O que seria essa mansidão, essa virtude? Que nos leva a viver e agir com brandura, com paciência, né? Expressando amor e sendo totalmente guiados pelo Espírito Santo. O manso é aquele que, não é aquele que aceita tudo, mas é aquele que sabe, que age com controle, com calma, com amor, com paciência, diante de situações muito difíceis. Essa é a sabedoria de Deus que nos leva a proceder e a praticar obras com mansidão, ou seja, com essa calma, com essa paciência, expressando amor, sendo justo, sendo fiel a Deus em tudo, sendo firme no momento que precisa, mas fazendo tudo isso com amor. Essa sabedoria de Deus, ela é pura, o texto diz isso, ou seja, sem mácula, sem mancha, sem sujeira, que nos leva a viver uma vida longe do pecado. Essa sabedoria de Deus nos afasta do pecado. É a sabedoria que busca viver o Evangelho de forma genuína, ou seja, é a sabedoria que nos leva a ouvir a palavra, a meditar na palavra e a viver essa palavra de forma real, verdadeira, assim como Deus quer que nós vivamos. Essa é a sabedoria. Diz também que ela é pacífica, ou seja, essa sabedoria de Deus, ela busca viver em paz, e assim como também busca promover a paz. Ela vive em paz, ela busca uma vida de paz, mas também promover a paz por onde ela passa. Nós vimos que a outra sabedoria, pela forma que nós agimos, nós acabamos trazendo contendas e vivemos em confusão atrás de confusão. Essa sabedoria de Deus não, ela nos leva a vivermos em paz consigo mesmo, com o próximo e com Deus, ao mesmo tempo que ela nos ajuda a promover essa paz onde quer que nós passemos. É aquele que, o sábio diante de Deus, é aquele que apaga o fogo, né, da briga, da contenda, que nós falamos até a semana passada, que muitas vezes acontece por causa de uma palavra, um mau uso da língua, né? Então,
Essa sabedoria ela é pacífica porque ela promove também a paz. Ela é indulgente, ou seja, ela busca perdoar e pede perdão quando erra. Indulgente é aquele que exerce misericórdia, que perdoa, que pede perdão quando assume o erro também. Essa é a sabedoria de Deus, que suporta o outro, e o suportar aqui no sentido de aguentar ofensas, se necessário, de suportar tudo isso, de tolerar, né, de aceitar o outro, mesmo que ele pense diferente, mesmo que ele seja totalmente diferente da gente. Essa é a sabedoria de Deus, que nos ajuda a lidar com os nossos relacionamentos aqui na Terra, de forma sábia, ou seja, de forma como Deus quer que nós hajamos. Isso é a sabedoria de Deus, que ela também é tratável, ou seja, é amistosa, é amigável, que busca iniciar relacionamentos, ou seja, não é aquela que afasta as pessoas da gente. A sabedoria de Deus, ao contrário, ela atrai pessoas para o nosso ciclo de amizades, para o nosso ciclo de vida. É aquela que agrega ao invés de separar. É diferente da facção, é diferente da acepção de pessoas, onde nós escolhemos aqueles que têm algo para nos dar. Essa daqui, a sabedoria de Deus, que é tratável, ela nos leva a agregar pessoas, a ajudar pessoas com a nossa vida. Então, ao invés de espalhar, ela une. Essa é a sabedoria de Deus, meus irmãos, e eu vejo isso muito importante para a vida da igreja. A igreja não pode viver como a igreja de Coríntios vivia, que Paulo trata, uma igreja dividida, cada um para um lado, cada um caminhando para um lado. Nós devemos nos unir, meus irmãos, caminharmos todos na mesma direção, em sintonia, no mesmo ritmo, um ajudando o outro. Um talvez não aguente, está fraco na caminhada, o outro vai lá, estende o braço e ajuda nessa caminhada. Traz união, todos caminhando juntos. Já viu o exército? O exército ele caminha junto para mostrar que todos ali são uma coisa só, para mostrar força, e a força ela é demonstrada na união. Que nós, como igreja, possamos viver essa sabedoria que nos une, que traz pessoas de fora para dentro e agrega essas pessoas e leva todos nós a caminharmos juntos. Vamos viver essa sabedoria, meus irmãos. Essa sabedoria, ela nos leva a viver o mesmo propósito, que é de adorar e bendizer e servir ao nosso Deus durante toda a nossa vida. Essa sabedoria também ela é plena de misericórdia, ou seja, a sabedoria de Deus busca sentir o que o outro sente e age a fim de ajudá-lo em sua necessidade. Isso é misericórdia, é a gente sentir o que o outro está sentindo, perceber a sua necessidade e fazer algo. Não é somente olhar e continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido. É olhar, mas também agir, meu irmão. Isso é demonstrar misericórdia. E só vive em plena misericórdia e exerce essa misericórdia aquele que vive sob a sabedoria de Deus, que nos leva a amar e agir como Jesus amou e agiu e demonstrou tudo isso através da sua vida, através de seus ensinamentos, através da sua morte e da sua ressurreição. Que possamos, meus irmãos, buscar essa sabedoria. Essa sabedoria ela nos leva a produzir bons frutos. O texto diz isso. Frutos através do nosso estilo de vida. Ou seja, quando nós vivemos sabiamente, de acordo com a sabedoria de Deus, nós vamos dar bons frutos. E quando eu falo de dar bons frutos, não é somente para os outros, é primeiramente para nós, mas também, secundariamente, para as pessoas que estão ao nosso redor. Os bons frutos que nós damos através de uma vida sábia, nós aproveitamos primeiro e depois aqueles que estão ao nosso redor também podem aproveitar desses frutos dados por nós através da nossa vida. Quando agimos de acordo com a sabedoria de Deus, exalamos em nossa vida e damos frutos que nos edificarão e edificarão a outros, aqueles que estiverem ao nosso redor, seja na sua família, seja na igreja, seja no seu bairro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, meu irmão. Busque essa sabedoria de Deus, viva essa sabedoria com plena misericórdia. Nós vemos que essa sabedoria também ela é imparcial, ou seja, que não sacrifica a verdade por convicções ou coisas pessoais. O imparcial é aquele que ele não sacrifica a verdade. Se aquilo que está diante dele é verdade, não importa o que ele pense, não importa o que ele discorde daquilo, ele sempre vai fazer o que é certo. É aquele que é imparcial. Aliás, ele zela pela verdade e pelo julgamento justo. Isso é imparcial. Ele não pende nem para um lado nem para o outro, ele vai na justiça. Aquilo que é justo, ele faz, ele cumpre. Ele não
julga pela aparência ou pela preferência pessoal. Ele não julga pelo achismo. Isso muitas vezes acontece. Nós julgamos pessoas e situações porque nós achamos que isso é o certo. Mas será que exatamente é o certo? O sábio, aquele que vive a sabedoria de Deus, ele não busca isso no seu interior, ele busca isso em Deus. Ele busca solucionar problemas em Deus, perguntando para Deus, não por achismo, ou, como eu disse, pela aparência ou pela preferência pessoal. Não, eu gosto mais desse, então eu acho que ele está certo. Eu gosto mais, aquilo lá, aquela pessoa fez tal coisa que eu concordo, mas deixa ele continuar fazendo. Não, e se isso for errado? Então nós precisamos buscar em Deus, Ele é a fonte da nossa sabedoria. E é nele que nós podemos viver essa sabedoria todos os dias. Essa sabedoria também ela é sem fingimento, ou seja, ela nos faz viver de forma verdadeira, não fingir. O fingir tem a ver até com um teatro, né? Quando a gente finge ser alguém num teatro, numa peça teatral, nós usamos personagens nós fingimos ser outra pessoa para trazer uma lição, fazer algo, né? Não é a gente ali de fato. Nós estamos interpretando outra pessoa e muitas vezes na vida nós fazemos isso. Nós interpretamos uma pessoa que nós não somos, na verdade. E essa sabedoria de Deus, ela não permite isso. Ela faz com que nós vivamos sem fingimento, ou seja, da forma verdadeira. A sabedoria do alto, ela é contrária à mentira e à falsidade. Antes, ela é sincera. Sinceridade, meu irmão, ela é bem-vinda em todo momento. Ah, pastor, mas se eu for sincero em alguns momentos, eu vou acabar com a amizade, acabar com várias coisas. Mas, meu irmão, é o que Deus exige de nós, sinceridade. Você não vai falar em qualquer momento, qualquer coisa, mas nós temos que ser sinceros. Não adianta a gente querer achar que quando a gente não é sincero, quando a gente mente, essa mentirinha do bem, como nós temos falado alguns dias no culto, né? Não existe, meu irmão, mentira do bem, mentira do mal, todas são do mal. Não existe essa divisão. Então nós precisamos de sinceridade. E a sabedoria de Deus nos leva a viver sem fingimento, ou seja, de forma sincera, longe da mentira e da falsidade. E quais são as consequências dessa sabedoria? Sabedoria de Deus, sabedoria do alto para a nossa vida? Nós vemos isso no versículo 18, que nos mostra, né? Para os que semeiam a paz, colherá paz. A consequência de viver essa bendita sabedoria é viver em paz, meu irmão. Isso não quer dizer que nunca mais teremos dificuldades, mas sim que nesses momentos difíceis não seremos abatidos e continuaremos perseverantes e firmes, confiantes em Deus. Meu irmão, viver em paz para Deus, diante dessa sabedoria de Deus, não é você não ter mais momentos ruins e difíceis na sua vida. Coloque isso no coração. Mas é você superar e aguentar com perseverança e até mesmo muitas vezes com alegria esses momentos difíceis. Isso é viver em paz na perspectiva de Deus. É você viver ao lado dele nos bons e nos maus momentos. É você estar passando pelo vale da sombra da morte, mas está sabendo que tem a companhia do bom e eterno pastor ao seu lado. Isso é viver em paz, é você poder enfrentar as situações adversas da vida com perseverança, firmes, não sendo abatido pelas circunstâncias, mas crendo que Deus está contigo, está agindo em você e ao seu redor, está te ajudando a atravessar esse momento tão difícil. Essa é a sabedoria de Deus, essa é a consequência de quem vive essa sabedoria. Ele entende que passará por momentos difíceis, mas conseguirá atravessar todos eles, porque Deus está com ele. Amém, aleluia, glória a ele por isso, por todo esse cuidado por nós. Então, meus irmãos, quando nós vivemos assim, essa sabedoria, nós começamos a transmitir paz através da nossa vida também. E as pessoas que tiverem contato conosco sentirão bem ao estarem perto, sentirão tranquilas quando estiverem próximas de nós. Conclusão, meus irmãos, essa sabedoria de Deus nos traz paz, nos traz também a capacidade de demonstrar isso com a nossa vida e dessa forma abençoar e edificar e atingir pessoas que estão ao nosso redor. Busquemos então viver cheios dessa sabedoria de Deus, meus irmãos, que vem lá do alto, da parte do próprio Deus a nós, para que assim nós possamos viver uma felicidade plena e verdadeira aqui nesta terra. E que as decisões que nós tivermos que tomar diante de nós possam ser as melhores possíveis, porque não será nós
Não será a gente que estará tomando essas decisões, mas sim o próprio Deus por nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos, bendizemos pela tua palavra, Pai, que nos ensina tanto e que nos apontou hoje, Pai, o que é a sabedoria do mundo, que é uma sabedoria egoísta, Pai, uma sabedoria que divide, uma sabedoria que exalta o eu, e também nos mostrou, Pai, a diferença da tua sabedoria, da sabedoria do Senhor que vem do alto, que é a sabedoria que nos traz paz, que nos traz esperança, que une as pessoas ao invés de separar, que traz perdão, Pai, a nossa boca, o nosso agir, que tolera, que suporta as pessoas, Pai, e que busca sempre saber a tua vontade antes da nossa, Pai. Que o Senhor nos ajude a viver essa sabedoria como cristãos, como servos teus, que essa sabedoria do alto faça parte da nossa vida e possamos ser, sim, considerados sábios diante do Senhor, porque nós possamos viver, Pai, para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade, imitando a Jesus Cristo o tempo todo, nosso agir, nosso falar, nosso pensar. Que em tudo, Pai, que nós façamos, que o nosso viver aqui na terra exale o bom perfume do Senhor por onde quer que nós passemos. Essa nossa oração nos ajude, como igreja, como servos teus, que dependem tanto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, te dê um domingo na presença de Jesus Cristo, cheio de paz, cheio de alegria. E nos vemos logo mais à noite. Então, venha para o culto, você que pode, você que quer. Hoje nós teremos a Santa Ceia do Senhor, um momento muito especial de comunhão, uma comunhão especial com o nosso Jesus Cristo. Então, venha, você está convidado, pode trazer também visitantes, convidados para participar também deste momento. Deus abençoe e fiquem na paz. Um grande abraço a todos.